Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Aqui nós falamos sobre o mundo da tecnologia, das startups, de negócios, empreendedorismo, de jovens, de sonhadores, de fazedores. Falamos um pouco sobre tudo. Conto também minhas experiências pessoais, meus fracassos, meus aprendizados, minhas experiências, minhas conquistas. Gosto de compartilhar tudo isso com vocês. Espero que vocês gostem do tema de hoje, que eu escolhi com muito carinho, relacionado muito ao que eu tenho vivido, ao que eu tenho experienciado também. Eu já convido você que me escuta a se inscrever no meu canal do YouTube, a me acompanhar nas minhas redes sociais, @startupeira, e ficar por dentro para não perder nenhum episódio novo, nenhuma novidade nova. Sempre posto notícias, sempre posto muito conteúdo inspirador por aqui. Então é isso, gente. Continue sempre me acompanhando. Vamos crescer a nossa comunidade. Então vamos lá. O tema do episódio de hoje é sobre saúde mental ao profissional de TI. Só que assim, eu não quero falar no sentido superficial que a gente já conhece. O que eu quero dizer com isso? Na questão assim, todo mundo sabe que quem trabalha muito sofre com ansiedade, sofre com burnout, sofre com esgotamento mental. Principalmente nesse século em que a gente vive, com os avanços da tecnologia que a gente tem. Então, assim, é muito comum, né? Hoje em dia é mais comum do que antigamente, né? Hoje em dia a gente tem mais consciência da importância da saúde mental, pelo menos algumas pessoas mais do que as outras. A gente tem essa conscientização nas redes sociais. Mas, assim, eu quero falar um pouco mais profundo dessa questão desses profissionais da tecnologia, me colocando como isso também. Assim, pontos que ninguém vê, que o profissional de TI está envolvido e ele passa e, assim, é oculto diante do contratante, enfim. Tem muitas questões que o profissional de TI, principalmente o desenvolvedor de software, Gente, meu gato tá miando, espero que não esteja dando para ouvir, que mia demais. Mas enfim, principalmente o desenvolvedor de software, aquele profissional que o profissional que cuida do back-end. A gente tem um profissional que cuida do front-end. A gente tem vários tipos de profissionais da TI que têm essa necessidade, ao ser contratado por uma empresa, a ficar sentado, né? O dia todo, geralmente, se for home office, se for presencial, físico em uma empresa, trabalhando e se dedicando ao máximo o dia todo. Às vezes madrugadas, tem alguns que eu não sei se trabalham de madrugada fazendo seus próprios programas pessoais, criando o seu próprio portfólio. Então, assim, é uma área que tem muitos pontos desvalorizados em relação ao reconhecimento do valor daquele profissional de TI, independente da área. A tecnologia, ela é muito ampla, ela é complexa, ela não é simples, ela não é fácil. Mesmo aqueles que trabalham com tecnologia e não têm um curso superior na área, têm talento para aquilo, estudaram pra caramba, dedicaram horas e horas. Então, o profissional de TI jamais pode ser desvalorizado. Ele jamais pode, assim, passar por situações onde as pessoas não reconheçam realmente o valor. Então, assim, eu quero trazer a conscientização da importância de um profissional de TI, porque o profissional de TI ele é um profissional que muitas vezes ele é pago para fazer um serviço, mas ele executa muito mais do que ele é pago. Porque o profissional de TI, ele também dá suporte, ele também dá uma manutenção ali, ele também tira uma dúvida aqui e ali em relação enfim, aquele outro funcionário, aquele amigo, aquele colega. E muitas vezes você tem um amigo da TI que ele exerce como que eu posso dizer? Um serviço para você de graça, sabe? Às vezes aquela manutenção no seu celular, enfim, às vezes o seu celular tá travando, às vezes seu celular tem um vírus, às vezes seu celular não tá ligando, às vezes seu notebook precisa trocar uma placa, às vezes seu notebook precisa de algumas manutenções e ele vai fazer aquilo para você. Então, assim, o pessoal da TI é muito humilde.
Tô falando isso assim, porque eu conheço muita gente. Tem gente que não é? Tem. Mas eu vou falar bem da minha galera, sim. Vou defender a minha galera, sim. Defender o direito daqueles profissionais da minha área que eles são pagos e fazem muito mais do que entregam, sim. Porque eu vivi isso, vejo isso, escuto isso. E assim, em um mundo globalizado, em um mundo tecnológico, onde tudo que a gente faz tem tecnologia, um profissional da TI ainda ser desvalorizado, assim, é um absurdo. Então, assim, além do profissional de TI ter que lidar com tantos avanços tecnológicos, tantas capacitações que ele tem que estar se atualizando, todos esses tipos de serviço que ele presta, porque o profissional de TI, como eu falei, ele sabe de um serviço, mas ele também sabe executar vários outros e muitas vezes ele faz aquilo que ele nem é pago para fazer. Dentro de uma empresa, existe sim esse tipo de exploração. Então, assim, além do profissional de TI ter que lidar com tudo isso, ele ainda tem que lidar com a questão da própria saúde. Hoje em dia, a gente tem muitos profissionais de tecnologia que dão literalmente suas vidas para aquela empresa, para desenvolvimento de software ali, para desenvolvimento de sistema ali. Tem prazo, tem cliente chato em cima, tem muita cobrança. E assim, por isso que a gente até zoa, né? Ah, vai virar desenvolvedor, vai virar programador, vai virar calvo. Mas ninguém fala o porquê que a gente faz essa zoação do profissional de TI que tá virando calvo. É por conta dessa questão de desgaste emocional. O estresse é muito grande. Mexer com tecnologia não é tão simples quanto parece. Tem muita coisa por trás de uma tela. Não é tão fácil. Gente, tem tanta manutenção, tem tanto erro de código. É muita coisa. Eu tô focando um pouco mais na área de desenvolvimento, mas assim, é muito ampla a tecnologia. Exige muita habilidade. Então, assim, para trabalhar com tecnologia tem que ter muito esforço. Tipo assim, tem que ter mais esforço do que aquele talento, digamos assim. Então, assim, por isso que é uma área muito maravilhosa de você começar, porque por mais que você não tenha talento, eu nunca tive talento, mas eu sempre tive muito esforço naquilo que eu queria, naquilo que eu quero conquistar dentro da tecnologia, dentro de todas as áreas também, mas dentro da tecnologia que eu falo que é a área, enfim, a minha área. Então, assim, eu trouxe uma referência aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre uma matéria que saiu no site da PUC-Rio, sobre essa questão de saúde mental com os profissionais da TI. Então, o tema da matéria deles foi Humanos por trás da tela, saúde mental dos profissionais da TI. E assim, um dos principais sintomas, né, que o site falou aqui foi a síndrome de burnout. Então, assim, ela é uma síndrome de esgotamento profissional. Segundo aqui a matéria, é um distúrbio emocional caracterizado por exaustão extrema, estresse crônico, esgotamento físico e mental, decorrentes de condições de trabalho desgastantes. Surge especialmente em profissionais que exigem alta responsabilidade, pressão constante e longas jornadas intensas de trabalho. Isso, de intensas demandas. Então, o termo burnout, ele é um termo de origem inglesa e pode ser traduzido como queimar até o fim, ilustrando o sentimento de estar consumido pelo trabalho. Então, a principal causa da síndrome é o excesso de trabalho aliado à dificuldade de lidar com metas desafiadoras e situações em que o indivíduo não sente ter recursos ou capacidades suficientes para atingir os objetivos propostos. Então, assim, já vou falar aqui para vocês. Tô pegando a referência no site. Para quem quiser, eu vou deixar a matéria aqui na descrição. Os sintomas envolvem manifestações físicas, que são cansaço intenso, insônia, dores de cabeça, alterações no apetite, irritabilidade, isolamento, sentimento de fracasso, desesperança. Então, muitas vezes, os sinais iniciais são confundidos com um simples cansaço, o que adia a busca por ajuda adequada. Porém, sem intervenção, o quadro tende a se agravar, comprometendo a saúde, as relações interpessoais e o desempenho no trabalho, né, daquele profissional de TI. Então, assim, por que os profissionais de TI sofrem muito com burnout? Nós de TI vivemos sempre muito sob constante pressão.
Então, a gente sempre precisa garantir que o funcionamento de tal sistema esteja funcionando, esteja rodando. Tem profissionais de TI que precisam estar garantindo sempre a proteção de dados sensíveis, responder rapidamente a falhas ou incidentes, e muitas vezes fora do horário comercial. Então, assim, gente, o profissional de TI, ele é pago, mas ele trabalha muito mais do que aquilo que ele é pago para fazer, porque o conhecimento do profissional de TI não é limitado. Toda pessoa de TI que você conhece estudou muito mais do que aquilo que ela exerce e aquilo que ela é paga para fazer. Ou seja, ainda assim tem uma desvalorização nessa questão do tratamento com o profissional de TI, que é algo que a gente precisa rever adequadamente. Isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, assim, fora do horário comercial, as pessoas acham que é simples, né, você tirar uma dúvida, fazer um atendimento, dar um suporte, mas não é. Isso custa o tempo daquele profissional com a família, a saúde mental daquele profissional que poderia estar descansando, enfim, inúmeras questões em que aquele profissional poderia estar cuidando dele mesmo, mas ele está se dedicando a dar aquele suporte, aquela manutenção à empresa. Então, assim, por isso que a saúde mental é muito importante para quem trabalha com tecnologia. Inclusive, um dos descansos recomendados é um descanso fora das telas. Então, se você trabalha com tecnologia, leia, vá pintar, vá correr, vá fazer qualquer coisa que não envolva descanso de telas. Ficar mexendo nas redes sociais, tudo isso só desgasta mais a nossa cabeça e faz com que a gente não consiga ser tão potente, ser tão criativo quanto a gente é por essa exaustão mental. Gente, é horrível. É horrível. Então, assim, a gente sofre muito, né, de ter hiperconectividade. A gente tem essa sobrecarga. E a gente fica meio assim, como fala, a gente não consegue se desconectar do ambiente profissional, porque toda hora tem uma demanda, toda hora tem algo que a gente precisa ser melhor, toda hora. Assim, principalmente na área da tecnologia, que toda hora surge uma inteligência artificial que é capaz de substituir, capaz assim, não falo que eu concordo, mas assim, que inteligências artificiais que são capazes de substituir certos tipos de serviço, com certeza. Então, assim, é um mundo muito competitivo, é um mundo que a gente tem que, enfim, sempre se doar bastante. Nessas questões também, fora do horário de trabalho. E assim, gente, durante a pandemia gravou demais, porque teve o trabalho remoto, né? Inclusive eu vi isso numa matéria. Hoje em dia a gente trabalha muito mais do que décadas atrás, porque a gente leva o trabalho para casa pelo notebook. Então, assim, é uma forma de exploração, sim. Você trabalhar fora do seu horário que você é pago. Eu até vi isso em um outro livro. Às vezes a gente acha que é muito lindo, muito maravilhoso, mas assim, a gente precisa do nosso descanso. Você trabalhar até mais do que o seu horário de trabalho, muitas vezes vai te fazer mais mal do que bem. Isso foi... Eu vou deixar o livro de referência aqui pra vocês, que tudo eu trago referência. Eu me baseio em referência pra trazer os conteúdos pra vocês. Então, assim, eu concordo totalmente com esses posicionamentos que eu vou trazer na descrição pra vocês, tanto do livro quanto da matéria, sobre essa questão. Então, assim, busquem ajuda, busquem fazer terapia, busquem fazer atividade física, vão melhorar, né? Enfim, não vou entrar nessa parte porque eu não sou da saúde. Mas a gente tem muitos benefícios com a atividade física, a gente tem muitos benefícios com a alimentação saudável. Então, vamos nos cuidar. A gente já tá num século muito avançado. Então, que a gente possa trazer esse avanço também, além da tecnologia, para a nossa qualidade de vida também. Como profissionais de TI, como profissionais de outras áreas também. Que seja, que nós possamos nos priorizar e cuidar conosco, com a nossa saúde mental, independente. Fazer um debate aqui, né, gente? Nesse episódio aqui. Mas, assim, eu concordo bastante. Eu acho, assim, é um desrespeito muito grande para quem não respeita, não tem o mínimo de conhecimento sobre como tratar um profissional de TI. Então, assim, vamos nos posicionar, vamos aprender a ter posição quanto ao respeito que nós profissionais da TI devemos ter em relação à nossa saúde, em relação à nossa tranquilidade, em relação à nossa paz, em relação
ao nosso horário de trabalho, entendeu? Então é isso, gente. Quis defender essa pauta aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero sugestões, opiniões de vocês aqui nos comentários, que eu sempre deixo aberto para ouvir o que vocês têm a falar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer essas reflexões sobre a pauta de hoje. E é isso, um beijão, fiquem com Deus.